pensando no livro de Lamentações, e hoje nós vamos meditar nesse tema, acordando da idolatria. Acordando da idolatria. Eu quero ler a palavra do Senhor, lá em Lamentações, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 8, inicialmente. O livro de Lamentações, meu irmão, tem sido um livro que tem realmente rasgado o nosso coração. Tem sido impressionante como esse livro é forte, como ele tantas vezes é pesado. Eu me lembro que quando nós falamos aqui no capítulo 2 de Lamentações, nós chegamos a dizer que era um dos capítulos mais pesados de toda a Bíblia, no sentido de como ele descreve coisas ali realmente difíceis. Mas eu ouso dizer que o capítulo 4 está no mesmo patamar, vamos dizer assim, do capítulo 2. Mas eu sei que Deus falará aos nossos corações, como tem feito em todo esse livro. Então, Lamentações, capítulo 4, do verso 1 até o verso 8, diz assim: Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado, as pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vaso de barro, obra das mãos de um oleiro. Até os chacais oferecem o peito para amamentar aos seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração. É como as avestruzes do deserto. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidade nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre um monte de cinzas. A punição do meu Deus é maior do que a de Sodoma, que foi destruída num instante, sem que ninguém a socorresse. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve, mais brancos que o leite, tinham a pele mais rosada que rubis, sua aparência lembrava safiras. Mas agora estão mais negros do que o carvão, não são reconhecidos nas ruas, sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, parecem agora madeira seca. Eu quero convidar você a orar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado, Deus, porque a Tua palavra fala aos nossos corações. Obrigado, Deus, por esse texto que, apesar de tão pesado, ó Deus, o Senhor quer revelar verdades tão preciosas para nós, ó Pai. Obrigado pela sinceridade com que o Senhor fala conosco, ó Pai. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra vindo de encontro aos nossos corações. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor ministre então essas verdades sobre nós, apesar de mim, ó Pai, que seja a Tua graça, que seja a Tua misericórdia, que me use nesse momento, em nome de Jesus. Assim oramos a Ti. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos pensado então no livro de Lamentações. Eu quero que você dê uma olhadazinha aí no contexto. O autor desse livro foi o profeta Jeremias. Jeremias escreveu também, obviamente, o livro de Jeremias. E Jeremias foi um dos profetas que Deus usou há pelo menos 200 anos para alertar o povo de Israel às suas práticas pecaminosas e como eles deveriam abandonar os seus pecados e voltar os seus corações para Deus. Mas apesar desses inúmeros avisos, entre eles o próprio profeta Jeremias, que viveu não só o fato de prever, através do que Deus tinha dito a ele, o que iria acontecer com Israel, mas viveu a destruição de Israel e viveu o pós-destruição. O contexto de Lamentações está escrito justamente nesse momento, em que Israel desobedeceu ao Senhor de maneira pertinente, insistindo nessa teimosia, e após os avisos de Deus através dos profetas, veio então Nabucodonosor, destruiu Israel por inteiro e por completo com o seu exército, não sobrou nada, e os saudáveis e a população melhor foi levada em cativeiro para a Babilônia, e ficou então só aqueles que possivelmente não conseguiam fazer essa viagem, pessoas doentes, pessoas idosas, ou pessoas incapazes. Nós já vimos no capítulo 1 que Deus é o Deus que avisa,
Nós já vimos que Deus avisou sobre aquilo que Ele iria fazer caso o povo não se arrependesse. Nós já vimos que no capítulo 2 que existe uma consequência de não ouvir a voz de Deus, e essa consequência é terrível. E por último, no capítulo 3, nós vimos como, mesmo diante dessa vasta destruição, a graça, a redenção e o amor de Deus se faz presente, e porque nós devemos ter, ou podemos ter, esperança. Hoje, especificamente, analisando o capítulo 4, nós vamos ver que depois que o povo enxerga Deus, depois que o povo começa a ver a realidade a partir de Deus, começa a perceber como esse Deus é justo, mas também é gracioso, como esse Deus derrama da sua ira, mas também esse Deus apresenta um caminho de redenção. A partir do capítulo 4, esse povo é encarado a ver novamente a sua situação, analisando agora os ídolos de seus corações, analisando quais foram os ídolos que tomaram conta no período de teimosia, ao ponto de levar eles a essa completa destruição. E é interessante que Jeremias vai narrando esse fato, apresentando esse fato e fazendo esse paralelismo, essa comparação, na verdade, entre a situação que era e a situação que está, mostrando que algumas coisas que eram ídolos agora não valem nada, porque tudo foi destruído. Então, olha só, em primeiro lugar, o que nós observamos aí é o povo descobrindo os ídolos. Descobrindo os ídolos. Olha aí o que diz o verso 1 e o verso 2. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado, as pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como é precioso, como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Eu vou ler todos esses comparativos. Olha só, o verso 5 ainda diz assim: aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidades nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre os montes de cinza. Acompanhe comigo na sua Bíblia, o verso 7 diz assim, não tem aí o slide: seus príncipes eram mais brilhantes do que a neve, mais brancos do que o leite, tinham a pele mais rosada do que rubis, e sua aparência lembrava safiras. Mas agora estão mais negros do que o carvão, não são reconhecidos nas ruas, sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, e agora parecem madeira seca. Olha só que coisa interessante. Jeremias está fazendo um comparativo entre aquilo que o povo valorizava e o que aconteceu depois que as coisas foram destruídas. O ouro não tem mais valor, porque não tem nada para se comprar, não tem nada para se vender, tudo foi destruído. Aquilo que antes era extremamente valorizado, o ouro, o dinheiro, agora não vale mais nada. O templo, essa imagem aqui de pedras sagradas espalhadas sobre as esquinas, eram as pedras sagradas que ficavam no templo, que por muitos era idolatrado mais do que o próprio Deus. O templo, muitas vezes, esse inclusive foi o problema dos fariseus, eles idolatravam mais a religiosidade, mais o templo, mais a religião do que o próprio Deus. E agora foi tudo destruído. Os reis, os príncipes, que antes andavam de maneira suntuosa, belos, bonitos, peles tratadas, agora estão sujos. Percebe? Meu irmão, isso aqui é uma imagem do que vai ser o inferno. Você pode ter certeza disso. É porque eu ainda não li os textos, os versos mais pesados. Isso aqui, meu irmão, é para que eu e você seja despertado da nossa condição de teimosia, de orgulho. É para que nós possamos descobrir os nossos ídolos e perceber como eles não têm valor nenhum. Comece a olhar para o seu coração e comece a ver o que tem valor para você, sobre aquilo que você tem disposição de morrer, e comece a perceber qual o valor disso depois da morte. Talvez aí você comece a identificar os seus ídolos. Eu estou disposto a morrer por esse carro.
Eu estou disposto a morrer por essa empresa. Eu estou disposto a morrer por essa quantidade de dinheiro. Tá, mas e aí, morreu. Qual o valor disso? Ou tudo isso foi retirado, ou tudo isso perdeu valor, e aí? Ué, pastor, e aí que é que nem a gente fala quando a gente está no velório mesmo, né? Não é assim que a gente fala do velório? A gente chega e fala assim, vida é isso aí, né, rapaz? Acabar, acabou mesmo. Rapaz, a gente não leva nada para o caixão, né? Não é assim que a gente fala? Mas na nossa realidade de vida, no nosso dia a dia, essas verdades, que são reais no nosso coração, elas não têm impacto nenhum. E nós continuamos idolatrando, continuamos tendo os ídolos, como se fosse o nosso Deus. Aliás, substitui exatamente a Deus. Cristãos protestantes, evangélicos, caem no erro de acusar outros de estarem adorando imagens, e isso é realmente idolatria, como nós começamos o culto aqui lendo isso, Deus proibindo que se fosse feita imagem de qualquer tipo, no céu, na terra, debaixo da terra, nas profundezas das águas, não interessa. Mas cristãos protestantes evangélicos pegam esse discurso, esse erro que outros cometem, e não conseguem enxergar a trave do seu olho em ver os ídolos que tem alimentado. Um deles, a própria igreja. Quando eu digo igreja, eu estou dizendo instituição. Eu sou da igreja presbiteriana, sei lá das quantas. A minha igreja batista, sei lá do que. A minha igreja assembleia, sei lá da onde. Quando a igreja se torna um ídolo, ocupa o lugar de Deus, você está travando a batalha errada. Porque esse povo aqui tiveram as pedras preciosas, aqui uma referência ao templo que foi destruído, agora ele não tem valor nenhum. O templo foi destruído, e aí? Não é possível mais adorar a Deus? Deus vai embora quando acontece isso? Se não tivéssemos igreja no Brasil, como é que seria? Tem muita gente brigando, tentando se matar, porque a igreja tem que abrir, porque a igreja tem que fechar, e eu não quero entrar no mérito disso. Mas a verdade é que por trás de muitas dessas discussões estão pessoas idolatrando a própria igreja templo. E se tudo isso for destruído, meu irmão, como é que nós vamos fazer? Não tem como mais você adorar a Deus? Deus por acaso vai embora daqui? Mas esses ídolos também deixam as pessoas cruéis. E aqui eu quero ler para você talvez os versículos mais duros de toda a palavra de Deus. Também não está aí na projeção, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Olha o que diz o verso 3. Até os chacais, ou seja, essa palavra no hebraico é até as feras, as piores feras, essa é a ideia, oferecem o peito para amamentar os seus filhotes. Mas o meu povo não tem mais coração. O meu povo, a palavra não tem mais coração aqui, a expressão significa se tornou cruel, se tornou mau. É como as avestruzes do deserto que não alimentam os seus filhotes. De tanta sede, a consequência disso é que de tanta sede, a língua dos bebês grudam no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Sabe por quê? Está cada um preocupando com você mesmo. Esse é o nível de perversidade, de crueldade que chegou esse povo. Ao ponto das mães não amamentarem os seus filhos. Ao ponto dos pais não alimentarem os seus filhos. Quando as piores feras jamais deixam de fazer isso, os homens fazem. Esse é um coração que se desvirtuou de Deus completamente. Pastor, que coisa horrível de se ver. Calma, vai piorar. Olha o verso 6, acompanhe na sua Bíblia, meu irmão. A punição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída no instante, sem que ninguém a socorresse.
Jeremias e o povo estão dizendo assim: olha, melhor foi Sodoma. Por quê? Porque lá chegou, pau, destruiu tudo, não teve que ficar sofrendo, não teve as consequências da destruição, ninguém sobreviveu. Então melhor foi Sodoma, porque agora conosco Deus está pegando mais pesado. Sabe o que isso significa? Significa que Deus bate mais forte nos seus filhos, hoje. Por isso que muitas vezes a gente fica assim: mas pastor, estou fazendo tudo certinho, um negocinho que eu dou de errado estraga tudo. O que é isso? Isso é Deus, como um bom pai, te dando uma boa surra, para que você desperte do seu pecado. Calma, vai piorar. Olha só, verso 9, olha aí na sua Bíblia. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção nas lavouras. Olha o verso 10, meu irmão. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos. Não está errado isso aqui não, não é erro de tradução aqui não, é isso mesmo. Que se tornaram sua comida quando o meu povo foi destruído. Olha o nível de crueldade, de perversidade, de desespero que esse povo chegou. Pastor, que narrativa horrorosa. Que coisa que escandaliza. É para te chocar mesmo, irmão. O livro de Lamentações escreve essas coisas, isso aqui está registrado. E Deus fez com que essa porção da palavra de Deus fosse preservada, para que você e eu pudéssemos meditar nisso aqui e começar a observar o seguinte: quando Deus não é o meu único Deus, quando eu substituo Deus por ídolos, a consequência é essa: destruição, perversidade, crueldade. Pessoas que são piores do que as mais bestas, as maiores bestas desse mundo, as maiores feras desse mundo. É esse o nível de desumanidade que se chega quando a gente vai se afastando. Aqui existe uma ideia muito clara de a imagem de Deus. As pessoas foram perdendo a imagem de Deus. Começou com uma idolatria pequenininha, começou com várias idolatrias. As idolatrias foram tomando o lugar de Deus. Deus já não se fazia mais importante. 200 anos pelo menos de profetas levantados por Deus dizendo: arrependam-se do seu pecado, quebre o seu orgulho, volte o seu coração para o Senhor. Mas o povo dizia: não, 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 porque Deus não era mais Deus, pelo menos não para aquele povo. E quando vem a destruição, você acha que melhora? Não. A crueldade, a perversidade, ao ponto de mães matarem os seus próprios filhos para comer. Nós precisamos descobrir quais são os nossos ídolos, meu irmão. O que tem tomado o lugar de Deus no seu coração? Ah, pastor, você está exagerando, porque se você está doido, eu jamais seria capaz de fazer um negócio tão ruim desse. Os maiores assassinos disseram isso um dia. Mas vamos continuar, olha só. O povo estava então redescobrindo, olhando para aquela narrativa, olhando para os fatos que aconteceram, e eles estavam descobrindo os seus ídolos. Era o dinheiro, era o status, era a fama, era o aparecer, era a comida, a glutonaria. Mas agora não, agora nada disso tem valor, porque tudo foi destruído. Mas olha só, em segundo lugar, a grande ênfase desse texto está aqui agora: a idolatria à liderança. A idolatria à liderança. Olha só o que diz o texto no verso 11, está aí projetado para você. O Senhor deu vazão total à sua ira, derramou a sua grande fúria, Ele acendeu em Sião um fogo que consumiu os seus alicerces.
É isso que Deus tem colocado para nós, meu irmão. Nós já vimos isso aqui de maneira clara, não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Deus está anunciando a toda a humanidade: arrependam-se do seu pecado, arrependam-se do seu pecado. E o que Ele dá é um amor gratuito, o que Ele dá é uma redenção, o que Ele dá não tem que comprar, não tem que pagar, é simplesmente lançar-se aos pés dEle. Mas quando nós não obedecemos a Deus, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós nos agarramos a outros ídolos e colocamos esses ídolos no lugar de Deus no nosso coração, o que acontece é que a ira do Senhor será derramada sobre todos esses. E isso aqui é apenas uma amostra grátis do que é a ira do Senhor. Sabe aquele negócio que às vezes o médico dá para a gente? Não, o pessoal do laboratório me deu aqui. É um comprimido, só tem 2 comprimidos o negócio, é só para você dar uma experimentada. É isso, é uma amostra grátis da ira de Deus. Esse texto aqui é uma amostra grátis da ira de Deus. É só para você ter um deslumbre do que é Deus estar irado, do que é Deus derramar a sua ira. Tudo perde o seu valor. O problema é que aí fica tarde demais. Olha só, e qual foi o problema mais grave desse povo? Os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Sabe por quê? Porque até esse momento Jerusalém tinha sido sitiada, Jerusalém tinha tido tentativas de invasões por diversas vezes, mas nunca ninguém tinha conseguido vencer a cidade de Jerusalém. Nunca ninguém tinha conseguido invadir a cidade de Jerusalém. E é por isso que aquele povo se tornou orgulhoso. Nem as outras nações, nem os outros reis acreditavam que alguém podia vencer Jerusalém mais. Os reis era como se dissessem uns aos outros: não, Jerusalém não vamos tentar invadir não, porque dá trabalho demais e ninguém consegue. E o que o povo se tornou? Orgulhoso da sua segurança, da segurança da sua cidade. Orgulhoso da segurança que eles poderiam proporcionar para eles mesmos. Ou seja, a cidade se tornou um ídolo. Como muitas vezes acontece para mim e para você. Mas não só a cidade. Dentro da cidade, verso 13, foi derramado o sangue dos justos por causa, aqui o texto apresenta o motivo principal de toda essa desgraça ter acontecido, por causa dos seus profetas e das maldades de seus sacerdotes. Sabe por que aconteceu essa bagaceira toda aqui? O principal motivo, o texto de Lamentações 4 está nos contando. Por causa dos líderes daquela nação, especialmente os líderes religiosos, os profetas e os sacerdotes, que proferiam profecias que as pessoas queriam ouvir. Sabe, meu irmão, nem sempre é fácil pregar a palavra de Deus. Você acha que está sendo fácil para mim aqui hoje ler um texto onde fala de mães cozinhando seus filhos? Mas a palavra de Deus é que deve ser proclamada. Profetas que têm dito apenas o que o seu coração quer ouvir, meu irmão, não são profetas do Senhor. Nós já dissemos aqui isso em outra oportunidade. A palavra de Deus sempre constrange o nosso coração. E por quê? Porque o nosso coração é pecador. Porque o nosso coração, na sua natureza, na sua essência, na sua vontade, não quer a Deus. E é por isso que a palavra de Deus sempre confronta, sempre vai de encontro com o nosso coração, para mostrar o seu pecado, para mostrar o ídolo do seu coração, para mostrar como você precisa se arrepender. Mas a palavra de Deus não é só essa notícia ruim. O Evangelho de Deus não se resume ao fato de que Deus está irado com o pecador.
O Evangelho de Deus, sobretudo, mostra a redenção e a graça que existe apesar dos nossos pecados, apesar da maldade do nosso coração, apesar dos ídolos que temos construídos. Deus continua dizendo através dos anos, através de pessoas e através de circunstâncias: arrependam-se dos seus pecados e voltem-se completamente para mim. Abandonem os seus ídolos e me tenha como seu único e verdadeiro Deus. Mas aquele povo de Israel, preso nas muralhas de Jerusalém, se sentindo seguro, valorizando o ouro, valorizando a roupa bonita, valorizando os príncipes e os reis que os tinham, valorizando todos os status, a comida, a bebida em fartura, eles olharam e falavam: nós não queremos mais Deus. Deus era apenas uma figura religiosa, e pior, os sacerdotes e os profetas, aqueles que deveriam anunciar a palavra de Deus, também abandonaram a Deus. Sabe por quê? Porque o discurso aceitável passou a ser o ídolo do coração daqueles homens. Eles não queriam falar algo que iria contrariar a multidão. Eles não queriam falar algo que iria afrontar a vontade do rei. Então eles amoldavam o discurso de forma que as pessoas queriam ouvir. Era um discurso doce. Se você lê o texto de Jeremias, o profeta Jeremias, você vai ver que Jeremias por diversas vezes chamou o povo ao arrependimento. Mas outros profetas levantavam e diziam: esse homem está louco. Esse homem está louco. O nosso Deus não vai nos abandonar. O nosso Deus não vai permitir que o inimigo prospere. Nós vamos prosperar sobre os nossos inimigos. Olha só, meu irmão, você acha que esse discurso é de hoje? Não é não. Esse discurso já vem de anos e anos e anos e anos e anos. Falsos profetas que existiam na época de Jeremias, o discurso deles continua vivo hoje, em pleno século 21. Falando o que você quer ouvir. É fácil dizer o que você quer ouvir, meu irmão. Quer ver uma coisa? Eu quero dizer para você que Deus sempre vai te fazer vitorioso. Eu quero dizer para você que Deus sempre vai curar todas as suas doenças. Eu quero dizer para você que Deus sempre vai prosperar o seu negócio. Não é bom ouvir isso? Só que isso é mentira. Isso é mentira. Isso não é o que a palavra de Deus diz. Não é assim que Deus oferece consolo para nós. Basta você ler poucas palavras, poucas páginas da Bíblia para você observar isso. Mas aquele povo passou a ter os profetas, os sacerdotes e o rei como seus ídolos. Os líderes daquela nação se tornaram os ídolos daquele povo. Por quê? Porque eles diziam que o povo queria ouvir. E sabe por que tudo foi destruído? Por causa desses homens. Porque esses homens conduziram e levaram o povo ao mau caminho. Esses homens estavam encharcados, diz o verso 13, do pecado e de suas maldades. No verso 16 diz assim: o próprio Senhor os espalhou. Ele já não cuida deles. Ninguém honra os sacerdotes nem respeita os líderes. Porque depois da vaca morta, meu irmão, depois que a bomba caiu, você vai dar ouvido a esses líderes? Homens que ficaram dizendo para você que você sempre ia prosperar. Homens que disseram para você que você nunca ia ficar doente. Como estão dizendo hoje. Gente dizendo que crente não vai pegar coronavírus. Mentiroso! Salafrário, sem vergonha! Falso profeta! O que a palavra de Deus diz é que Deus abandona esses homens. E depois da desgraceira, depois da bagaceira, ninguém quer ouvir mais esses homens. É claro que não. É claro que não. Como que eu vou ouvir alguém que diz que eu nunca vou pegar uma doença se está todo mundo pegando? Se meus irmãos, se meus primos, minhas tias, meus pais estão falecendo por causa dela?
Não ouça esses homens. Não deixe que esses homens, que essas mulheres se tornem ídolos do seu coração. Nós não podemos ter pessoas, homens, como líder do nosso coração. Não podemos. Olha o que diz o texto ainda. Verso 14, não está aí no slide, olha só. Hoje eles tateiam pelas ruas como cegos. É tão sujo de sangue, tão sujo de sangue que ninguém ousa tocar em suas vestes. Vocês estão imundos, o povo grita, afastem-se, não nos toquem. Quando eles fogem e andam errantes, e o povo das outras nações dizem, aqui eles não podem habitar. Ninguém, depois que a coisa dá errada, quer ouvir, ou quer estar perto, ou quer acolher falso profeta. Porque o seu discurso mentiroso levou o povo à destruição. O seu discurso mentiroso levou o povo à destruição. O texto continua. A idolatria do socorro ou do auxílio. Pastor, que negócio que é esse? É quando a gente confia que alguém ou uma instituição vai nos socorrer e vai nos auxiliar, e colocamos toda a esperança sobre isso, sobre a circunstância, sobre a pessoa ou sobre a instituição, e não confiamos de fato o nosso coração a Deus. Foi isso que aconteceu, acompanhe comigo aí, verso 17, olha só. Nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão. De nossas torres buscávamos uma nação que não podia salvar-nos. Cada passo nosso era vigiado, de forma que não podíamos caminhar por nossas ruas. O nosso fim estava próximo, nossos dias estavam contados, o nosso fim já havia chegado. Nossos perseguidores eram mais velozes do que as águias nos céus, perseguiam-nos sobre as montanhas, ficavam de tocaia contra nós no deserto. O ungido do Senhor, o próprio fôlego da nossa vida, foi capturado em suas armadilhas, e nós que pensávamos que sob a sua sombra viveríamos entre as nações. Eles confiavam que iriam vir outras nações, o Egito, Edom, ou outras nações circunvizinhas de Israel, que Israel tinha uma espécie de compromisso, de pacto de honra. Eles confiavam que diante da guerra de Nabucodonosor, as outras nações viriam ajudar. A gente já viu isso em filme, e nunca dá certo, já percebeu? Por quê? Porque a nação não vem. Mas esse povo, ao invés de confiar em Deus no momento da destruição, na invasão dos inimigos, ao invés de arrependerem dos seus pecados, ao invés de confiar no socorro, no auxílio do Senhor, eles preferiram confiar que outras nações, que outros exércitos iriam livrar eles. Ou seja, a expectativa do socorro alheio se tornou um ídolo para eles. Se tornou um ídolo para eles. Mas não só isso, o rei se tornou um ídolo para eles. Olha só o que diz o verso 20. O ungido do Senhor é uma referência ao rei. O próprio fôlego da nossa vida, olha só a expressão que se usa, foi capturado em suas armadilhas. E nós que pensávamos que sob a sua sombra viveríamos entre as nações. Foi macunado, meu irmão, foi pensado num plano, o rei pensou nisso, em que ele iria criar uma rota de fuga, para que as pessoas pudessem sair de Jerusalém, e então eles fossem se refugiar numa nação amiga. E o rei foi, e quando ele saiu nessa rota de fuga, o que aconteceu? Nabucodonosor pegou ele com o exército, prendeu ele, e a esperança do povo acabou. Porque aquela era a última esperança. Ele é o nosso rei, ele é o nosso líder, ele vai nos salvar. E o que aconteceu? Colocaram a expectativa, a esperança, mais uma vez, no ídolo errado. Isso serve para os nossos dias, meu irmão. Quando nós colocamos a nossa expectativa de esperança, de salvação, sobre governantes, sobre pessoas que governam esse país, ou pessoas que governarão esse país. Ah, pastor, você está fazendo uma referência indireta ao momento que estamos vivendo? Não, esse vídeo vai ficar no YouTube, talvez alguém venha essa pregação em 2030, e ainda assim isso vai fazer sentido lá. Porque não interessa quem esteja no governo, não interessa quem estará no governo, e nem interessa quem esteve no governo.
Quando substituímos a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa confiança sobre pessoas, sobre instituições, sobre qualquer coisa que não seja Deus, nós iremos nos frustrar. Porque quem nos redime é o Senhor, quem nos salva é o Senhor, a quem devemos confiar nossa expectativa de futuro é ao Senhor. Mas tem pessoas colocando outros ídolos no lugar de Deus. Tem pessoas colocando instituições no lugar de Deus. Quando fazemos isso, meu irmão, é porque isso se tornou o nosso ídolo. Isso se tornou o nosso ídolo. Cuidado. Cuidado. Ah, pastor, não gostei do que você disse. Meu irmão, não me interessa. Para mim não faz a mínima diferença você ter gostado. Porque a palavra do Senhor é justamente para confrontar o seu coração. A expectativa, ao pregarmos essa palavra, ao expormos esse texto que estamos fazendo aqui, é só isso, é que de alguma forma o Espírito Santo quebrante o seu coração para que você não chegue nesse momento de destruição. Nós começamos lendo esse texto falando justamente dos 10 mandamentos. Deus é exclusivista. Pastor, então eu não posso ter expectativa positiva sobre instituições, sobre coisas governamentais em qualquer instância? Não, meu irmão, você só não pode ter como você deve ter e como você tem que contribuir para isso. O problema não é esse. O problema é quando qualquer uma dessas situações se torna o seu Deus. Aí é que nós estamos lascados. Aí é que o bicho pegou. O problema é quando Nabucodonosor está na porta, está tudo sitiado, e nós estamos esperando que o rei vai fazer uma rota de fuga para a gente fugir. E nós estamos dizendo isso aqui, ó. E nós que pensávamos que sob a sua sombra viveríamos. Nós não estamos mais escondendo sobre a sombra do Altíssimo, lembra a linguagem do salmista? Mas sobre a sombra de homens. E aí, nós seremos frustrados. Moody, um evangelista famoso, diz o seguinte: conforme o fim se aproxima, a esperança de ajuda estrangeira é malograda e as tentativas de fuga são frustradas. Até o rei é aprisionado, assim toda a esperança de viver em uma terra estrangeira sob seu governo desaparece. Eles foram completamente pegos pela destruição de Deus. Quarto e último lugar, acordando da idolatria. Agora esse povo percebeu, Deus vai punir o pecado, não vai ficar ninguém impune. E eles dizem isso agora olhando para Edom, justamente a nação, ou uma das nações que era para ter ajudado Israel, mas não foi. Ele diz assim, com ironia, olha só: alegrem-se e exulte, ó terra de Edom. É mais ou menos como se estivesse dizendo assim, ri enquanto é tempo. Você que vive na terra de Uz, mas a você também será servido o cálice. Você será embriagado e as suas roupas serão arrancadas. Ó cidade de Sião, seu castigo terminará, o Senhor não prolongará o seu exílio, mas ó terra de Edom, Ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Ele está fazendo um comparativo, porque agora ele entendeu como que funciona a ideia da punição de Deus. Quando Deus pune os seus filhos, Ele vem com mão pesada, Ele chama o povo ao arrependimento, e Ele mostra que Ele é Pai. Mas Ele logo aponta o caminho de redenção e diz, isso não vai durar muito tempo. Assim como Jeremias já tinha profetizado, o exílio ia durar 70 anos. E quanto tempo durou? 70 anos. É um tempo para refrescar a mente, a ideia era essa. É um tempo para Israel colocar o coração no lugar. Mas Edom não. Edom, os profetas estão dizendo assim, ri, vai rindo enquanto é tempo. Vai rindo, seu cálice vai chegar também, e você vai ser embriagado, ou seja, a ira de Deus vai ser derramada sobre você. Mas aqui parece que ele está falando uma linguagem que não tem expectativa de esperança futura. É como se ele estivesse dizendo assim, quando o seu cálice chegar, amigo,
Ri, porque quando ele chegar, ele vai ser terrível. O nosso, é o que ele diz aqui no verso 22, o nosso castigo terminará, ó cidade de Sião, seu castigo terminará, o Senhor não prolongará o seu exílio. Mas e o outro? Mas a terra de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. A terra de Edom, esse castigo não vai terminar. O que fazer então, meu irmão? O que fazer? Primeiro, identifique os seus ídolos, os visíveis e os invisíveis. O que é isso, pastor? É porque os visíveis são fáceis, meu irmão. Por exemplo, os visíveis basta para você perguntar para as 3 pessoas que convivem com você aí agora. Se você estiver em família, pergunta para sua esposa: quais são os meus ídolos? Ela vai te responder na lata, pá, 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 pá. Os visíveis são fáceis, é o carro, é a casa, é o dinheiro, é a fama, é sei lá o que, é o Instagram, não sei, pode ser. Esses são fáceis de você identificar, começa por eles, pergunta aí. Oh, meu bem, diz aí para mim, mas não ofende não, viu? Não é para você ficar ofendido não, vai te falar, ele vai te falar e é para você aceitar. Se você tiver dúvida, pergunta para mais 2 pessoas, se elas forem sinceras, vai haver uma concordância aí. Agora o problema, meu irmão, são os ídolos invisíveis. Os ídolos invisíveis são aqueles do coração. São os ídolos por trás dos ídolos. Entendeu? Então é o que eu quero dizer, por exemplo, a vaidade é um ídolo. Pode ser um ídolo. Mas o que leva à vaidade? Talvez é a necessidade de reconhecimento? Não sei. Está vendo? É um ídolo por trás do ídolo. É um ídolo que ele não é tão visível assim. É um ídolo que normalmente as pessoas ao entorno de você não veem. Mas ele está aí, no seu coração. Olha para ele, olha para o seu coração com sinceridade. Sinceridade. E começa a investigar quais são os ídolos. Normalmente é aquilo que você não está disposto a abrir mão. Normalmente é isso. Sua teimosia pode ser um ídolo. Seu orgulho. Normalmente todos nós temos o ídolo do orgulho. Segundo lugar, existem muitos falsos profetas sendo guiados por seus pecados. Ouça a voz de Deus. Pastor, mas como que eu vou discernir? Meu irmão, é simples. As pessoas estão anunciando o que está na palavra de Deus. Se sim, show de bola. Se não, não ouça. E olha só, eu vou te falar de mim porque eu não quero falar dos outros não. Eu posso pregar a palavra de Deus hoje e não pregar amanhã. E você deve olhar isso com critério, com cuidado. Ouça a voz de Deus, não a voz dos homens. Ah, mas o fulano falou. Não interessa o que o fulano falou. O que interessa é o que Deus falou. Seja atento, para isso você vai precisar conhecer a palavra de Deus. Para isso você vai precisar mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Porque quando você não tem noção da palavra de Deus, é como o apóstolo Paulo diz da igreja de Corinto, eles são levados por qualquer vento de doutrina. Alguém que tem um argumento mais ou menos bom, fala, ah, pai, faz sentido esse negócio aí, ó. Gostei, né? É que nem esse cara falou mesmo. Aí o outro fala o oposto, você, não, mas esse aqui também é bom. Entendeu? Como é que você cria alicerces? Conhecendo a palavra de Deus. Leia ela, estude ela, se aprofunde nela. Terceiro, nenhum líder deve ocupar o lugar de Deus em nossos corações. E quando eu digo nenhum, é nenhum. Não interessa de onde seja. Ah, o meu chefe é o meu líder, né? Hoje tem isso também. Meu patrão é o meu líder, é o meu ídolo, é o meu... Não, meu irmão. Seja qual for o líder ou o nível de liderança de uma pessoa, ela jamais pode ser o seu ídolo. A sua referência sempre precisa ser Jesus Cristo, sempre. Sempre. Sempre precisa ser Jesus Cristo, inclusive para você mesmo. Quando eu digo que nenhum líder pode ser o seu ídolo, eu estou falando de você também. Né? Tem gente que fala, eu sou meu Deus, eu sou meu líder. Negativo. Nenhum líder pode ser o seu Deus. Não deixe nenhum líder ocupar o lugar que é de Deus no seu coração. Quarto,
A única esperança que temos é a redenção de Deus. Qualquer outro socorro é enganoso diante da ira de Deus. Você consegue perceber isso? Meu irmão, a única esperança que nós temos é o fato de que essa história está caminhando para a redenção. É o fato de que Deus já deixou claro na sua palavra que Ele está preparando, Ele já começou o processo de redenção quando Cristo veio a primeira vez, e esse processo de redenção irá finalizar quando Cristo voltar novamente. É sobre essa expectativa, é sobre essa esperança que eu vivo. Quer ver um negócio? Por que tem muita gente frustrada com o futuro? Olha para o amanhã e não tem esperança nenhuma. Porque essas pessoas estão olhando para o amanhã, olhando para o dia, para o futuro, com expectativas em pessoas, em circunstâncias, e não em Deus. E qualquer um, meu irmão, que olhar para o amanhã, a partir de pessoas, qualquer um que olhar para o amanhã, a partir de circunstâncias, vai olhar e vai pensar: esse treino não vai dar certo. Sabe por quê? Porque não vai dar certo mesmo não. Não vai dar certo, em algum momento vai dar errado. Agora, quando eu olho para o futuro e eu vejo Deus redentivo, quando eu olho para o hoje, eu olho para a minha família, para o meu casamento e falo: nossa, é duas pessoas terríveis. São duas pessoas terríveis. Mas eu olho para um Deus redentivo, para um Deus que está me redimindo, para um Deus que está me transformando, que é uma ação extraordinária dele fazendo. Ah, meu irmão, esse negócio começa a dar esperança para mim. Espera aí, tem um dia então que Deus vai restaurar tudo? Sim, tem um dia que Deus vai restaurar tudo. E é porque eu creio nisso, que eu vivo hoje com um olhar positivo para o amanhã. Por isso que nós podemos ter e devemos ter e precisamos ser agentes desse olhar positivo. Quinto lugar, acorde de sua idolatria e saiba que Deus punirá a todos os idólatras. Todos os idólatras, todos serão punidos. Não tem um que vai escapar. Todos serão punidos. Eu quero ler a última frase, meu irmão. A última frase. Preste atenção nessa frase. O livro de Lamentações tem o propósito de mostrar como Deus é santo e justo. Por causa desses relatos, podemos olhar para o nosso coração e identificar os ídolos que temos, abandoná-los e correr para os braços graciosos de Deus. Ainda que Ele derrame sua ira sobre todos, antes que Ele derrame a sua ira sobre todos os idólatras. Meu irmão, dá tempo. Dá tempo de se abandonar esses ídolos que você tem construído ao longo dos anos. Dá tempo de você abandonar esses ídolos que você construiu há pouco tempo. Dá tempo. Abandona tudo isso. Confia em Deus. Confia no autor da vida. O chamado dele não é um chamado de ira, é um chamado de amor. Ah, pastor, mas se eu não arrepender eu vou para o inferno, é isso? É isso mesmo. Mas o problema é que você já ia para o inferno de todo jeito, porque você não merece. Por isso que é amor, por isso que é graça. Olha para o seu coração. Você merece o Deus Criador de todas as coisas olhar para você com um olhar de ternura? Você merece o Deus Criador de todas as coisas olhar para você e dizer: olha, se você não mudar, eu vou derramar minha ira. Você merece ser avisado? Você merece isso? É claro que não. Mas por que Ele avisa? Porque Ele ama. Porque Ele deixou isso aqui bem relatado, bem escrito, mesmo os detalhes mais sórdidos, porque Ele te ama. Era para que você lesse isso aqui e começasse a perceber que Ele está falando sério, que é para valer.
que é para valer, é para te despertar do seu marasmo, da sua letargia, é para você ser acordado e começar a perceber: eu preciso abandonar os meus ídolos, eu preciso reescrever a minha história em Deus. Aliás, eu preciso ter a minha história reescrita por Ele. Eu preciso entregar-me a Ele completamente. Eu quero fechar, eu quero orar, meu irmão. Eu sei que essa não é uma palavra fácil de se ouvir, e acredite, também não é fácil de se pregar. Mas nós precisamos ser despertados, meu irmão. E essa oração que eu faço em nome de Jesus, que o Espírito de Deus te desperte, para que você desfrute desse Pai amoroso, gracioso, que é santo, que é puro, mas que Ele é bom. Ele é bom. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda com Teu Espírito a identificarmos os nossos ídolos. Nos ajuda, Pai, a percebermos o que temos colocado acima do Senhor. Pai, em nome de Jesus, quebra-nos, ó Pai, enquanto é tempo. Nós aceitamos a Tua disciplina agora, nós aceitamos o Teu puxão de orelha agora, Pai, porque queremos viver a eternidade contigo. Aliás, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos a Deus, porque se não é o Senhor puxando a nossa orelha, se não é o Senhor apontando o caminho, se não é o Senhor despertando o nosso coração, ó Deus, nós caminharíamos para o abismo, capaz que ainda com um sorriso no rosto. Oh Deus, tenha misericórdia de nós e nos desperta para o Senhor, nos leva para os Teus braços, nos conduz na Tua direção, nos humilha, Pai, para que nós possamos realmente nos prostrar diante do Senhor, com todo o nosso ser, com toda a nossa vontade, com tudo que somos, com tudo que temos, para que o Senhor seja o nosso único e verdadeiro Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.